Olá, bom dia. Shabbat Shalom. Feliz sábado para você. Que bom que a gente está aqui agora para relembrarmos a lição da semana. Lembre-se, a gente está começando uma nova lição. A lição desse trimestre agora são os temas no Evangelho de João. Vimos o Evangelho de Marcos no último trimestre. Agora estamos acompanhando o Evangelho de João e esta semana um tema apaixonante, sinais. Jesus, através de sinais, mostrando Ele mesmo, mostrando o caminho que é Ele mesmo. E nesta manhã nós começamos então este novo evangelho, esta nova lição, e trouxemos aqui abertura e fechamento de lição tem que ser com o pastor, né? Que é para dar aquela amarração, tanto para preparar o caminho como para fechar o caminho. E hoje estamos em dose dupla aqui, pastor Ronei, que é o secretário, não é isso, da Associação Central Paranaense, e o pastor Diego, que é o ministerial de Escola Sabatina. Isso. É isso, não é? O Ministério Pessoal está junto ainda? Não? Isso, Ministério Pessoal e a valorosa Ação Solidária Adventista. Ah, tá tudo no mesmo. Que bacana. Então a gente está começando essa lição, pastores, e o nosso verso essa semana é: Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Imagina se tudo que Jesus fez pudesse ser escrito, né? Não haveria livros para isso. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. É uma pergunta clássica aqui no programa, pastor, que é: como é que o evangelho bateu na porta da sua vida, na porta da sua casa? Seja bem-vindo, mais uma vez. Uma grande alegria, Marcelo, poder estar com vocês aqui, uma bênção, né? Quando vi a inauguração do estúdio, já sabia que isso aí é só coisa boa daqui. É uma bênção poder estar com vocês hoje. Os amigos que estão nos acompanhando também, um feliz sábado a cada um de vocês. E o evangelho foi assim, foi de nascença, né? Eu tive a alegria de nascer já numa família já convertida, né? A mensagem cristã, adventista. Sou do lado da minha mãe, né? Quarta geração de adventista, né? Já meu bisavô, né? Conheceu, primeiro foi meu avô, né? Depois pregou o evangelho pro sogro. Aí acabou vindo, passando de geração em geração, e a gente fica louvando a Deus por isso, né? Pela essa graça de já ser apresentado na igreja, crescer no hall do berço, né? Jardim da infância, primários, todas as fases, na juventude também, quando me encontrei pessoalmente com Jesus, né? Entendendo não agora pela influência apenas paterna, materna, mas entendendo o que de fato é o evangelho, aquele momento único onde a gente se sente nas mãos de Deus, né, abrindo o coração para Ele e projetando uma vida que eu entendi desde o ventre materno, já me separou para a pregação do evangelho. E a gente louva a Deus por isso também. Amém, amém. E me fala um pouco então, pastor, sobre o ministério da Escola Sabatina. O senhor falou, a gente estava conversando aqui um pouco antes sobre o Projeto Maná. Fala um pouco para a gente sobre isso. Exatamente, né? A Escola Sabatina é uma estrutura que a igreja possui, onde atende também todos os níveis, né, da membresia, desde como eu falei há pouco, o roubo do berço, as criancinhas, né, de berço mesmo, né, de colo, já são atendidas. Há também os mais experientes, né, os mais bem vividos, né, que também encontram num grupo de amigos ali uma família em Cristo Jesus, e na troca de experiências, na conversação sobre o tema da Bíblia, se aprofundou também na fé. Então essa estrutura, ela mobiliza tanto para o desenvolvimento e crescimento espiritual, nos aproximando mais de Cristo, do conhecimento da Bíblia, né, propriamente dito, quanto também a visão principal que a Escola Sabatina tem é a maior escola missionária que nós temos. Sim. Então ela tem a visão de expandir o evangelho por todo mundo. Então, a partir daquela reunião, daquele pequeno grupo, daquela família, agora eles saem enviados pelo Espírito Santo a buscar então novas pessoas para o reino de Deus. Amém. É uma benção. E o senhor, pastor? Desculpa. Eu esqueci, né? Você mencionou, né? E nós estamos vivendo na Escola Sabatina aí para poder ter o crescimento espiritual. Estamos agora na fase aqui do Projeto Maná. Eu creio que vários já fizeram, né? Estamos vivendo até o final do mês de outubro, né? Então a assinatura da lição da Escola Sabatina, essa guia que nós estamos estudando aqui agora, então, para o 2025. Quero desafiar vocês a fazerem a assinatura. E para os nossos amigos que estão aqui no estúdio, eu trouxe o folderzinho, não sei se vocês já fizeram ou não, mas há um presente para vocês, abençoarem e serem abençoados também. Se vocês não fizeram, vou pedir ajuda aqui das nossas irmãs, aqui me ajudar a passar para os amigos ali também. Olha, para vocês e para a família. E nosso pastor Ronei também. Pode fazer a assinatura, que essa é presente do Departamento da Escola Sabatina da Associação para vocês também. Bacana, pastor, obrigado. Pastor Ronei, e na tua casa, como é que o evangelho, esse maravilhoso evangelho chegou? Eu tive a oportunidade de conhecer a igreja aos 13 anos de idade, né? Eu conheci a igreja, eu sou natural do Espírito Santo, fui passar umas férias na casa da minha tia, na cidade de Teófilo Otoni, no estado de Minas Gerais.
E ali eu tive a oportunidade, através da minha tia, de conhecer a igreja. E a partir de então, o evangelho de fato libertou, né? E desde então eu comecei essa caminhada cristã e estamos aí labutando em meio a essa estrada pavimentada já por outros que passaram por ela, que abriram as trincheiras, né? Então Deus seja louvado por isso, porque quando nós olhamos para cada um e faz a pergunta como que esse evangelho chegou, cada um de nós temos uma história muito linda de conversão. Por mais que você já tenha nascido em um lar adventista, mas existe esse talvez ponto de retorno ou ponto de encontro, né? Sim. Então essa é a minha história, começada no ano de 1997. Que bacana. E pastor, como é que é ser secretário da associação? Explica um pouquinho o que é essa estrutura da associação e qual é a atividade de secretário. Na associação nós temos os departamentais e nós temos os administradores, né? Os administradores são 3 e nessa composição o secretário executivo. A função do secretário é ser o guardião das leis. Então nós somos responsáveis por todos os votos da igreja, por primar e por zelar por todos os votos, para fazer com que os votos sejam executados. Sim. Explica um pouquinho o que é voto, senhor, pastor, para quem não conhece. A igreja, nós temos os regimentos, né? Nós temos o manual da igreja, nós temos o livro de regras de ordem, nós temos o guia de secretaria, guia de ancião, guia de o ré, né? E os votos que a igreja tem também para o bom andamento da igreja, pelo fato de ser uma igreja organizada. Então nós somos responsáveis por conhecer e fazer valer todos esses votos. Bacana. E também nós somos responsáveis, na secretaria da igreja, nós somos responsáveis pela área de administrativa, pela área também de liderança, né? E pela área missionária. E na área missionária nós trabalhamos com o projeto do reencontro, né? A secretaria é responsável por isso, para fazer com que os pródigos retornem para casa. Amém. Que é o tema do sermão hoje, inclusive. Para quem está assistindo, na sequência, no mesmo canal, começa o nosso culto divino e a mensagem hoje tem exatamente esse tema que o pastor acabou de falar. Pastor Ronei, ora para a gente começar a lição, por favor. Eterno Deus, a Te agradecemos pela oportunidade de, ao longo desse trimestre, o nosso guia de estudos, a abordagem é sobre o livro de João. Livro esse com grandes aprendizados para a nossa vida espiritual, para a compreensão da Tua palavra e para a vivência dela em toda a nossa existência. Por Cristo oramos, amém. Amém, Senhor. Amém. Bom, o tema, particularmente para mim, é apaixonante. Eu acho esta abertura do Evangelho de João uma das construções mais lindas que tem na Bíblia, né? Falando de Cristo, dele ser a palavra, o verbo encarnado. Mas ela focou na primeira semana, né, na nossa abertura, sobre os sinais. E os sinais que apontam para Jesus. E a gente tem sempre essa questão dos sinais, né? A gente carrega muito na questão milagre, mas às vezes a gente perde um pouco a essência, né, pastor, de que os sinais Jesus fez com um propósito, né? Ele tinha finalidade naquilo que ele estava fazendo, não era simplesmente... É óbvio que ele tinha interesse na cura das pessoas, né, na transformação da vida das pessoas, mas ele tinha, e o Evangelho de João vem para isso, né, para apontar para o Messias, e havia uma situação ali que era necessário que assim fosse. Fala um pouquinho sobre isso, pastor, por favor. Marcelo, você veja aqui como que é interessante isso, né? Porque você tocou num ponto bem interessante do objetivo do sinal ou do milagre que Cristo fazia com essa intenção de salvação, né? Afinal de contas, aonde estão as pessoas que foram ressuscitadas? Onde estão as pessoas que foram curadas da cegueira, né? O paralítico, onde está hoje? O tempo veio, né? Elas envelheceram, né? Adoeceram e morreram. E esse é a consequência do mundo de pecado que nós enfrentamos hoje, né? O salário do pecado é a morte, né? Ali essa questão problemática da morte eterna. Porém, nós já sentimos, né, a fragilidade. Cada dia a mais de vida que a gente agradece a Deus é um dia a menos desse mundo que nós estamos vivendo, fadados pela consequência do pecado. Então, quando Cristo fez isso, ele fez para lembrar que o nosso mundo não é aqui, né? Então, mais importante do que a cura física é a cura espiritual. É a gente entender o chamado de Deus para o reino e a gente se preparar cada dia para viver aquele que é o plano original de Deus para nós, que não é esse mundo de pecado, mas sim como ele entregou, né, pastor Ronei, nas mãos para o ser humano, Adão e Eva, quando foram criados, criaram um mundo perfeito, né? Então esse é o original. Quando Jesus veio aqui, então ele está restaurando, está reconstruindo, né? Está chamando a gente para viver o reino, tirar os olhos aqui da terra
e colocar os olhos do coração no céu também. É interessante, né, pastor Ronê? Porque assim, da mesma forma como Jesus, com estas ações que ele fez, especialmente dos sinais, os milagres, né, identificando-o como o Messias, né? E a gente acabou de sair do Evangelho de Marcos, e Marcos deixa isso muito claro, né? Sim. Eu estou escrevendo para que vocês entendam que Jesus é o Messias, né? É o Cristo prometido. Mas como é que a gente faz essa transferência para os nossos dias hoje, né? Os sinais, pastor, que continuam apontando agora não que Jesus é o Messias, porque ele está escrito e nós sabemos, mas que Jesus vai voltar. Os sinais continuam nos apontando na direção de que Deus é intencional para conosco, para que nós entendamos toda a questão bíblica, toda a questão de contexto que nós estamos vivendo e para onde nós estamos indo. Nós temos os 4 evangelhos, cerca de 35 sinais, milagres, sendo que cada um desses sinais são contados, ou milagres são contados por vários evangelistas. O propósito de cada um deles, de fato, não está no milagre em si, mas na revelação de Cristo, do Messias, aquele Messias que tanto os profetas maiores e menores haviam pregoado sobre a sua vinda. Então esse é o propósito. Quando João escreve sobre esses milagres, e sempre no final do milagre Jesus vai dizer assim: vai e não peques mais, os teus pecados estão perdoados. Você percebe que a máxima, por mais que o milagre seja essa marca aparente do ministério de Cristo, mas o que faz com que haja conversão não são os milagres. Porque milagre não nos dá fé, milagre apenas revela aquilo que já é existente, ou aumenta o existente. Então por isso que Jesus vai dizer assim: vai, não peques mais. E mais ainda, quando nós olhamos para esses milagres, eu digo que o maior milagre não é fazer coxo andar. O maior milagre não é fazer cego enxergar, ou fazer morto ressuscitar. O maior milagre é ter transformado aquilo que nós éramos na bênção em que somos. E por diversas vezes Jesus ele vai usar essa métrica, a métrica da transformação. O milagre ele não tem um fim em si, mas apenas revela aquilo que Cristo é, o Senhor do universo. O mesmo que disse lá na criação: haja, e através da palavra houve vida, é o mesmo que nesse momento vai dizer em vários milagres: haja, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se. É a mesma palavra que deu vida na criação, é a mesma palavra que vai dar vida nesses momentos onde João vai esmiuçar, vai apresentar, para que nós tenhamos essa compreensão, não apenas teológica, mas essa compreensão prática. E aí, pastor, é curioso, porque a primeira atividade de Cristo relatada no Evangelho de João, e o primeiro milagre, ele nem fala, né? Ele só orienta o que deve ser feito, e há aquela questão da transformação da água no vinho, e algumas coisas são interessantíssimas que estão escritas aqui, né? E eu confesso que a gente vai lendo a Bíblia e vai aprendendo, e vai aprendendo, é um conhecimento cumulativo impressionante, né? E a lição dizia assim, né? Jesus, em João 2, ele fez o primeiro sinal, que apontava para a libertação de Israel do Egito. Jesus, então, ele realiza, a própria lição vai dizer que ele realizou um milagre semelhante, e finalmente João estava apontando para Jesus como o nosso libertador. Eu confesso que eu já tinha lido As Bodas de Caná muitas vezes, mas nunca tinha pensado nisso. Como é que é isso, pastor? Nas Bodas de Caná nós temos o primeiro milagre, né? E ele, como o autor vai apresentar, ele faz referência à libertação. Porque no primeiro milagre Jesus está apresentando a libertação. Libertação, como eu disse atrás, que os profetas menores e maiores haviam dito, né, predito. Então, o maior símbolo de libertação do povo de Israel está logo depois das pragas. As pragas são esses sinais para a libertação pela dureza do coração de Faraó. Quando Jesus ele faz o primeiro milagre, Jesus ele vai trabalhar nessa perspectiva e volta essa perspectiva da libertação. Da mesma maneira que o povo eles foram libertos, da mesma maneira eles serão libertos. Então, quando nós olhamos, se antes a água foi transformada em sangue, agora a água será transformada no puro suco da vide. Então, da mesma maneira que o elemento de água e sangue, Jesus ele vai utilizar o elemento de água e vinho, né? Ambas as cores, né? Então, quando a gente percebe essa analogia feita por um e por outro, a gente percebe que como que a Bíblia é cheia dessas conexões.
Então você vai utilizar elementos do Antigo Testamento para utilizar no Novo Testamento para ter essa comprovação, tanto do Antigo quanto do Novo, e a validade de ambos, né? Que bacana. Pastor Diego, e foi a mãe de Jesus que foi conversar com ele, e ele tem um diálogo ali com ela. Como é que o senhor viu isso? Essa frase da mãe de Jesus é uma frase bem interessante assim, para a nossa vida, que de fato vai definir o que nós somos como seguidores, discípulos de Jesus, né? Ela diz assim, né? Faça tudo o que ele vos disser, né? Então é interessante essa frase dela, porque expressa exatamente o que é seguir Jesus, é fazer a vontade, né, de Deus, né? Seguir seus princípios, seus valores. Mas a forma que essa narrativa dá ali, parece que até que Jesus chacoalha ela ali, né? Quando ela vai tentar ali, talvez é bem possível seja a família, a gente entende isso, né, pela narrativa bíblica, que Jesus estava nessa festa de casamento de um familiar ou de alguém muito próximo, né? Esse era o contexto também, né? Talvez por isso Maria ficou, né, incomodada com a aparente vergonha que os noivos teriam pela falta do vinho. Então ela chegou ali como mãe de Jesus, né? Faz alguma coisa. Né? Faz alguma coisa. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa aqui agora, é você. É você, né? E a mulher, Jesus, então fala, mulher, né? Que tem, né? Não é chegar na minha hora, né? Não é chegar na minha hora. Então Jesus, quando fala isso para Maria, parece que ele está repreendendo, está ali, né, chacoalhando ela, porém ele está mostrando o início do seu ministério, né? Como que deveria ser agora. E Maria entende sobre quem Jesus é, ela lembra tudo que já aconteceu, né, desde do surgimento de Jesus, né, a gravidez e tudo mais. Então ela mostra quem Jesus de fato é. E é o propósito do Evangelho de João mostrar quem Jesus é. Parece que João, depois de algum tempo, leu os outros 3 evangelhos, viu as narrativas, viu as histórias sendo contadas, e agora ele escolhe 7 para contar de uma maneira especial. Sim. Que Jesus não é mais um profeta, mais um ser humano, mas é o próprio Filho de Deus, né? Não é um paradigma, exatamente. Não é um exemplo. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado. E nesse primeiro milagre ele enfatiza exatamente isso, né? Essa questão agora de Jesus, acima de qualquer autoridade humana, é o Filho de Deus, né? Interessante que nós temos algumas curiosidades nesse primeiro milagre, né? Alguns questionamentos me vêm à mente. Por que essa história? Porque Maria, ela tem essa preocupação tamanha em chegar a Jesus e dizer assim, o vinho acabou, fazei o que ele vos disser. Quando nós olhamos, alguns comentaristas, alguns teólogos vão apresentar um fato bem interessante, histórico dessa situação, de que na antiguidade o que não podia faltar em hipótese alguma é puro suco da vide, né? Então, quando isso falta, Maria sabia da consequência. Quais as 2 possíveis consequências para esta cena? A consequência menos comum é que os noivos seriam expulsos da cidade por causa da afronta. Entenda, no contexto onde os casamentos eles eram arranjados por consentimento de ambas as partes. Então, era muito, muito bem organizado por anos e anos e anos. Nada podia dar errado. E se tinha um item que não podia de fato dar errado, era a falta do puro suco da vide. Isso era uma afronta aos convidados. Então a primeira consequência para a falta do suco da vide era o fato deles serem expulsos da cidade. Mas o mais comum não era esse. O mais comum é eles serem apedrejados em praça pública até a morte. Então quando Maria, quando ela percebe a falta disso, ela fica atônita, preocupada, porque ela sabia da consequência. Então por isso que ela vai a Jesus e vai fazer esses questionamentos. Jesus aparente tem um tratamento desrespeitoso, mas não é desrespeitoso. Para a época ele está dizendo assim, mãe, ainda não é chegado o meu momento. Sim. Mas mesmo assim, ela sabendo da consequência, ela vai dizer, fazei tudo o que ele vos disser. Porque ela sabia o que podia acontecer. Então eles poderiam ser expulsos ou apedrejados, possivelmente apedrejados. Então por isso que Jesus, ele opera esse milagre tremendo, porque, pensa comigo, a Bíblia vai fazer essa analogia entre festa e a nossa vida espiritual. Existe essa analogia por diversas vezes. Aquele casamento poderia ter sido conhecido como o pior casamento de Caná da Galileia, mas o simples fato do verso 2, o verso 2 vai dizer assim, Jesus foi convidado. O fato de Jesus ter sido convidado para aquele casamento fez com que o pior se tornasse o melhor. Não diferente nós hoje. Se nós não convidarmos o Senhor para fazer parte da nossa vida,
a nossa vida poderá ser conhecida como pior. E mas não se melhor. nós convidarmos, nós receberemos o Senhor dirá: vinde benditos do meu Pai. Em contrapartida, para aqueles que não convidam, o Senhor olhará e dirá: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Então você percebe a seriedade da falta desse elemento para o contexto daquela época. Interessante mesmo. Eu também não sabia disso, aprendi agora. Pastor, aí tem uma conexão com a segunda história que é contada aqui, que é o sinal sobre o filho do oficial. Né? Curiosamente, mais uma vez, Jesus não fala. Né? Jesus dá um comando para ele, e uma coisa que eu também... Essa semana foi uma semana de muito aprendizado. Uma coisa que eu também nunca tinha conectado é de que esse homem comparece na presença de Jesus, invocando Jesus, mas meio reticente, meio sem acreditar que realmente ele pudesse fazer alguma coisa pelo filho. E Jesus fala, vai, está resolvido, e ele vai tranquilamente para a casa dele, e ele chega lá e ainda vai fazer uma conferência, e puxa, foi exatamente no momento em que Jesus falou que o menino foi curado. Como é que é isso, pastor? Eu vejo assim, Marcelo, que nessa história a gente aprende aquela lição que eu acabei mencionando ali na nossa introdução, de que antes da cura física, Deus deseja operar uma cura espiritual, né? Esse pai, ele chegou aflito já com a fama de Jesus, porque quem é que podia transformar água em vinho? Não é qualquer vinho, o melhor vinho, né? Como Sim. ficou registrado. Já sai então ali já a aparente, embora Jesus sempre fala assim, vai, não conta para ninguém, né, tal, né? Mas a fama vai acontecendo. De uma maneira ele chega e entende que Jesus podia ser a solução para aquele problema que o filho estava passando. Esse milagre vai destacar também a distância que um estava, porque ele não vai embora naquele dia, ele vai no outro dia para ter encontro com o filho, né, e ver que ele de fato foi curado. Então já é uma distância. E aqui percebe Jesus na fala dele, que a boca falava algo que ainda não estava no seu coração. E por isso Jesus também provoca ele, né, no sentido de que ele tivesse fé e confiasse nele, naquilo que ele podia fazer, né? Então, quando Cristo se encontrou com ele ali, a lição traz aqui no comentário da pergunta da semana, ela fala assim, Cristo leu o coração dele e identificou uma doença espiritual mais profunda do que a doença que ameaçava seu filho. E é por isso, então, que ele enfatiza o milagre da maneira como ele faz, né? Ele dá a ordem, né? E é interessante falar assim, vai lá, teu filho está curado. E o homem precisou crer nessas palavras de Jesus para que o milagre então pudesse acontecer. A princípio, ele falava só da boca para fora, mas a partir desse encontro com Jesus, ele de fato creu, né? Eu acho que na ilustração de sábado, eu gosto de ver aquele desenho que tem na guia, querido amigo. Perceba aí, está uma pessoa ancorada no mundo, está com uma chave, né? A palavra fé, pode ver ali também. E aí o acesso para o céu, né? A câmera que a gente está. Aí, ó. Perfeito. Olha esse desenho com calma. E eu vejo muito disso nessa história, que esse homem precisou desenvolver fé para poder acessar o sobrenatural que vem das mãos de Deus. Mais uma vez, pastor, eu trago para a nossa realidade. É difícil fazer isso, né? Nós somos cristãos, nós já estamos há algum tempo, né? Eu não nasci num berço adventista, eu não me converti ainda quando jovem, eu já me converti com 33 anos de idade. E eu costumo brincar, né? A maioria do pessoal que vem aqui tem tudo pedigree, né? Eu não tenho, né? Eu cheguei depois, mas o convite é o mesmo para todos mesmo, nós, né? Os que chegaram antes, os que chegaram depois, o salário é o mesmo, né? Assim que diz a parábola. Mas o fato é, pastor, que Jesus fala e eu tenho agora a mania, eu vou marcando as falas de Jesus, eu vou marcando em vermelho. Sim. E eu estava estudando o livro de Números, né? E o livro de Números, a gente sempre tem assim como aquela coisa maçante, porque são uma série de regras, as regras, né, que estão ali descritas. E é curioso o quanto Deus fala no livro de Números, né? Embora, obviamente, ele está orientando o povo ali, mas então Deus falou para Moisés e Arão, e começa a falar, e são páginas e páginas marcando em vermelho de Deus falando. Deus falou muito para nós, pastor. A gente está com a Bíblia, a gente tem essa bênção da Bíblia, tem a bênção do Espírito de profecia. Como é que é descansar em Deus? Como esse homem descansou, né? Jesus falou, seu filho está curado, pode ir, e ele foi tranquilo. Como é que a gente transporta isso para a nossa vida, pastor? Eu acho que é até difícil compreender isso, porque diante de uma sociedade tão rápida que nós vivemos, onde as coisas
elas mudam muito rapidamente, é entender esse descanso, né? Onde a ansiedade, aí a depressão, esses anseios, o estresse, né? Onde, por vezes, quando você manda mensagem para alguém, você fica ansioso para a resposta, né? E não diferente com Deus. Não, e assim, né? Você manda mensagem e deveria aparecer os 2 pontinhos azul. Mas as pessoas não têm mais os 2 pontinhos azul, né? Desabilita. O pastor está desabilitado dele, eu não sei. E o seu também está desabilitado. Desabilitado? Então a gente não sabe, você fica na ansiedade assim. Ontem eu escrevi pro pastor assim: pastor, por favor, manda um sinal de fumaça para mim, que eu preciso saber se você leu ou não. Ou seja, quando nós olhamos o texto, Jesus ele vai dizer assim: vá, o seu filho vai viver. Me fez lembrar da época do teológico ainda, o grego, né? A lição vai apresentar que é o presente futurista. Esse não é o pior tempo verbal do grego, que é o pior é o auristo, né? Talvez você se lembra disso. Mas Jesus está dizendo assim: pode ir para casa que o seu problema está resolvido. Você percebe que o indivíduo ele não vai imediatamente para casa, né? Ele vai no dia seguinte, porque ele teve essa convicção de que a palavra do Senhor foi feita. Naquele tempo eles não tinham comunicação como nós hoje, mas ele tinha certeza de que a palavra, assim Deus falou, o Senhor falou, assim foi feita. É difícil ter essa convicção por diversas vezes, porque às vezes nós oramos e nós entendemos que Deus ele ouve as nossas preces quando é feito do nosso jeito. Se o Senhor faz de forma diferente daquilo que pedimos, o que nós falamos? Deus não ouviu a minha oração. E por diversas vezes nós questionamos os porquês. Por que isso, Senhor? Por que aquilo? Eu me lembro no ano de 2006, eu fiz a leitura de um livro que para mim foi libertador. O título do livro, Por que, Senhor? Do autor José Pereira. E aquele livro me ensinou a grande lição que a minha vida não deveria ser regida pelos porquês, mas entender o para que, Senhor. Porque Deus ele é especialista em reverter essas maldições em bênçãos. Mas é difícil você crer diante das mazelas da vida. Aqui ele teve que crer no Senhor. O anseio era a cura e Deus disse, olha, resolvido o problema. Aí ele teve paz. É isso que nós precisamos aprender de maneira prática com essa história, de que quando nós oramos e Deus nos dá a resposta de alguma maneira, precisamos ter paz no coração e acreditar que o Senhor do universo, o Senhor que fez todas as coisas, é o mesmo Deus que interage com a gente. Mas para isso é aquele clamor diário, Senhor, aumenta-nos a fé, para que creamos na sua palavra, que não vivamos mais segundo os nossos achismos, mas no assim diz o Senhor. Ele creu no assim diz o Senhor. Se o Senhor disse, assim será feito, ou já foi feito. Amém. É isso mesmo. É isso aí. Bacana. Pastor Diego, e aí a gente vai para esta passagem interessante, porque tem perguntas interessantes aqui, né? Capítulo 5 vai falar sobre o tanque de Betesda. E Jesus faz uma pergunta, né? No verso 6, para um homem que está há 38 anos rastejando, tentando resolver o problema dele. Queres ficar são? Como é que é isso, pastor? É uma coisa óbvia, né? Mas diz o ditado, né, que o óbvio tem que ser dito também, né? Então, teria que perguntar, mas qual que é a intenção de Jesus perguntar ali? Produzir fé no coração daquele que procurava, já cria em alguma coisa, só que a crença dele estava errada. Ele procurava a solução no lugar errado. Havia essa crença de que, tempo em tempo, o anjo vinha, chacoalhava as águas, balançava as águas, o primeiro que então entrasse, tocasse, seria curado, e a multidão ficava ali, então, à mercê, né, disso. E muitos com doenças sérias passavam a vida ali nessa tentativa, né, de... Eu não sei bem, pastor Ronei, se tinha alguma outra pessoa ali que, por coincidência, acontecia para ter tantas pessoas acreditando nessa... O Espírito de Profecia disse que era uma crendice. Né? Uma crendice, a senhora White né? deixa bem claro, assim, de que mas passou um ano, 2 anos e as pessoas não acabavam, né? Você vê como que... Talvez alguma coincidência ou outra. Porém, de fato, ali, como o Espírito de Profecia fala, não era genuína, né? A cura correta vem de Deus. Sim. E só me lembra agora que a lição também trabalhou a questão do verdadeiro profeta e falso profeta, né? Milagres podem ser feitos por falsos profetas. Sim. Satanás tem poder para fazer também falsos milagres, né? Falsos sinais.
E aqui Jesus, então, quando ele chega agora com o verdadeiro sinal, ele faz a pergunta justamente para mostrar para aquele que estava já agonizando no sofrimento 38 anos, de que ele é a solução para todos os problemas, né? Então, o fato de perguntar, né, o que você quer, né? Logicamente estava estampado que ele queria a cura, mas agora, ao contraste do primeiro milagre, que a mãe cria, sabia quem Jesus era, mas não era a hora. O segundo, ele pedia, mas ele não tinha fé suficiente. Esse aqui ele não pede para Jesus, né? É interessante ver que ele não pede. Todos os milagres estão sendo feitos pelo poder da palavra de Cristo, né? A palavra de Deus. Porém, Jesus está despertando agora nele a verdadeira fé para que então pudesse agir a contento e mostrar que a fonte estava errada, mas agora em Cristo ele podia encontrar a verdadeira solução. Quando eu olho para essa história, nós temos aspectos bem interessantes aqui. Nós tínhamos em Jerusalém 2 tanques, né? Nós tinha o tanque de Betesda, esse é o maior dos tanques, com 5 pavilhões. Alguns historiadores apresentam que talvez o tanque inicial tinha por volta aí de uns 5 metros de profundidade. E nós tínhamos outro tanque de Siloé. Esse tanque já estava nas proximidades do templo. Então, 2 tanques. Betesda e Siloé. Betesda está nas proximidades da Porta das Ovelhas, porque as ovelhas passavam por essa porta, eram purificadas em Betesda, levadas para o templo. Ok? E nesse templo você tinha vários alpendres, que Roma construiu esses alpendres para minorar o sofrimento das pessoas que ali estavam. Entenda, Betesda, quem estava em Betesda? Era escória da sociedade, porque no contexto judaico, todas as pessoas que tinham alguma doença, porque a maldição divina está sobre ela. Então Deus está amaldiçoando. Então os discípulos vão questionar, Senhor, mas quem pecou? Então a doença ela está interligada com essa crença de que Deus está amaldiçoando. As pessoas estavam em Betesda. Jesus, quando era um sábado, ele estava indo ao templo, ele não precisava passar por Betesda, ele precisava passar por Siloé. Mas ele muda a sua rota para passar por Betesda. A autora White vai dizer que Jesus passou por ali para voltar ao significado edênico do sábado. Isso é um aspecto bem interessante. Mas Betesda estava associada a Asclepio, o pai da medicina, um deus pagão. Enquanto Siloé estava associado ao Deus Altíssimo. Por algum momento, de fato, aconteceu, e a lição vai apresentar sobre isso, Satanás também ele faz sinais. Em algum momento, as pessoas estavam em Betesda e alguém foi curado e começa a crendice de que quando a água se move, a primeira pessoa que se jogar vai ser curada. Então, começou uma crendice. E essa crendice ela foi continuando. Igual muitas estradas que nós temos hoje, estradas bem sinuosas, começou através de animais, onde esses animais passam, depois carroças passam, seres humanos passam, pavimenta essas estradas, por mais que você olhe para elas com várias curvas, mas como que essa estrada tem várias curvas? Porque apenas seguimos o trilho dos animais. E nós não nos questionamos em relação a isso, apenas seguimos. Entenda que nós temos o rio Cidrom, que passavam, que enchia o tanque de Siloé, e por ocasiões da Páscoa e de outras festas, essas comportas elas eram abertas e a água se movia. E as pessoas ficavam ali esperando esse mover da água para se jogar. Mas Jesus, quando passa naquele lugar, Jesus está diante daquele personagem, mas de todas as pessoas que estavam naquele tanque, o olhar delas estava fitado aonde? Onde que estava fitado o olhar? Na água. Na água. Enquanto a água da vida estava diante delas, Cristo, o olhar delas estava fitado em uma água que não podia curar. Então, nesse momento, por isso que Jesus diz, toma o teu leito e anda. Imagina membros inanimados passando a mover. Como eu disse anteriormente, a palavra que deu vida é a mesma palavra que faz com que membros inanimados passem a ter vida, né? Essa história é tremenda. É tremenda. É tremenda. E nada do que foi feito se fez, não é? Assim que começa o Evangelho. É um prato cheio para Jesus também mostrar quem ele é, né? Ali, né? A sua missão, né? O Filho de Deus, o reino dos céus. Porque todos estavam ali aflitos à espera de uma cura, de um milagre. Quando vem nele, né? Ali agora, nesse enfermo, a cura, então isso aí cria uma expectativa muito forte nos demais também, deixando da água inanimada para a água da vida. E tem um aspecto interessante que o pastor explorou, o pastor Ronei,
no sentido de que eles estavam com os olhos na água. Uhum. E Jesus faz um sinal maravilhoso, cura um homem que faz 38 anos que estava ali jogado às traças, né, literalmente. E o corpo religioso da época, né, os secretários, os responsáveis por... Ele que tá falando. Uma má comparação, é uma brincadeira. Né? Eles estavam preocupados com as regras. Pastor, eu sou advogado, eu gosto das regras, pode ficar tranquilo. Eles estavam preocupados com as regras e perderam, né? O pastor falou, achei maravilhoso isso. Uhum. Tiraram os olhos da água verdadeira e estavam com os olhos na água que não pode fazer nada. E diante de um sinal maravilhoso de um homem em pé, depois de tanto tempo, eles se preocuparam inclusive subverter o sentido do sábado. Como é que é isso, pastor? Você veja que eles questionaram e acusaram Jesus, que era autor da lei sobre o sábado, Sim. de ser transgressor do sábado. Então eu fico contemplando imaginando essa cena, né, vamos colocar assim, o filho questionando o pai, né? O pai tem mais sabedoria, tem mais o filho com a visão limitada, com um sentimento, né, ali momentâneo, aflorado, ele questiona as decisões de um pai. Assim também estavam os fariseus, que tinham uma percepção errada do que era a guarda do sábado. Talvez eu entenda que o povo judeu, né, de tanta escravidão, querendo não voltar para a escravidão por idolatria, né, desobediência à palavra de Deus, criaram essas leis para tentar ser mais correto possível, e aí nesse ponto erraram pelo outro lado extremistas, né? O ser humano é um ser de extremos, né? Sai de um extremo e vai para o outro extremo. E nisso não podia cuspir no chão, não podia mais do que 2 quilômetros, nada daquilo que Jesus eu gosto da regra de costurar o lenço na roupa. Eu acho interessantíssima essa regra. Mas interessante, né? O problema não são as regras. Sim. Os regramentos do Senhor é como uma cerca. Não, foram as regras que eles criaram, né? Esse é o nosso drama. Homens, né? Os regramentos do Senhor, você vai ver no Decálogo, você vai ver em outros regramentos que nós temos na Bíblia. Isso é uma cerca de proteção. Sim. Esses dias eu estava fazendo culto em casa e na meditação, falando sobre um animal, um cachorrinho, né? Que todos os dias ele ficava olhando para a rua e ficava correndo de um lado para o outro, e o dono vendo isso, correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro. E um dia ele escapou. E quando ele escapou, ele começou a correr atrás das pessoas, atrás dos carros, e por um instante ele foi atropelado. Morreu. A questão é o seguinte: por mais que ele estivesse dentro, preso nessa cerca, mas a cerca trazia para ele o quê? Proteção. Às vezes aquilo que achamos que é liberdade não nos dá liberdade. Quando Deus estabelece os seus regramentos através da palavra, o texto vai dizer: se tu me amas, guarda os meus mandamentos. Os regramentos são como cercas, para que nós sejamos protegidos. A questão é que, por vezes, nós queremos criar os nossos regramentos. É como os fariseus assim criaram, as chamadas torás, orais ou escritas. Que aí nós queremos estabelecer, baseado em nossa consciência, o que é certo e o que é errado. Nós queremos estabelecer de que a subjetividade naquilo que é o assim diz o Senhor. Esses são os grandes problemas, né? Sim. E quando o Senhor passa por esse lugar, como eu disse anteriormente, Jesus ele quer dar o significado do Éden, ele não quer ressignificar essa palavra. Eu tenho muito receio desse re antes de qualquer palavra, porque Deus ele não quer ressignificar. Jesus apenas aqui quer dar o significado verdadeiro do Éden. O propósito do sábado. O sábado é um dia de bênção. Uhum. Se o sábado é o dia de bênção, o dia do Senhor, não está sobre a tutela dos regramentos dos judeus, da maneira que eles queriam viver, e os regramentos que eles colocaram para que eles apenas se tornassem esses pseudos guardadores. Sim. Mas o Senhor está dizendo: ei, o sábado é um dia de libertação, não é um dia de se acorrentar a algo, mas de se libertar em Cristo. Então, por isso, quando Jesus faz esse milagre, e eu fico pensando, por diversas vezes, nós não somos diferentes daquelas pessoas que estavam em Betesda. Porque assim como elas estavam concentrando toda a sua crença, toda a sua fé em algo, elas estavam no lugar errado, com a convicção correta de cura, convicção correta de cura, colocando a sua fé
em algo errado. E por diversas vezes nós somos assim. Fazemos a mesma coisa. Fazemos a mesma coisa. Por diversas vezes nós colocamos as nossas crenças naquilo que não resolve os nossos problemas. É a nossa história. A Às Bíblia é a vezes nossa história. fazemos do cônjuge a nossa pseudo-solução de problemas, fazendo o nosso trabalho, na situação socioeconômica, na nossa cosmovisão de mundo e assim por diante. Então, uma grande lição que eu aprendo dessa história é permitir que Deus está permitindo que eu tire os olhos daquilo que não resolve os meus problemas e concentre o meu olhar no Senhor, aquele que criou todas as coisas, aquele que, através da cruz, me recriou. Amém. Eu gosto desta metáfora da cerca, né? E eu gosto mais ainda, de uma vez eu ouvi um pastor dizendo isso, essa cerca ela é tão perfeita na concepção de Deus que ela se move junto com a gente. A gente pode ir com essa cerca aonde a gente quiser. E eu achei isso fantástico. E eu lembrei, quando eu era menino, tinha umas máquinas de videogame, que quando você mudava o status da sua navezinha, aparecia tipo um campo de força em volta da nave, que as coisas não atingiam a nave por causa daquele campo de força. E quando fala da cerca, eu lembro disso. Aonde eu vou, a lei do Senhor está à minha volta. Se eu estiver nele, é óbvio, né? E ela vai me proteger, né? Mesmo num mundo de tantos tiros, de tantos lados, mas ela vai me proteger. Uma baita lição a gente pode tirar disso, né? Que a lei do Senhor, o princípio do Senhor, ele não é estático. Sim. Ele está em movimento, né? Sim. Não é estático, porque a sua proteção não é estática. Sim. A sua proteção está em movimento, né? É fantástico. Interessante. É fantástico. Podemos perceber que Jesus não refuta o princípio do sábado, né? Não guarda o sábado, ele não está falando sobre isso, mas a forma correta de guardar o sábado, né? Então é interessante isso. João também, quando escreveu esse evangelho, lá por volta de 80, 90, depois de Cristo ali, ele também podia ter escrito assim, né? Ó, naquele tempo eles guardavam o sábado, e ele também não está fazendo isso, porque o sábado ainda estava vigente, como está até hoje, né? Esse princípio verdadeiro. Então pode ver que no coração de Cristo, ao fazer as cenas, né? E os milagres também dos evangelistas, né? Ao narrar as histórias, a questão não era refutar o princípio, mas a forma que eles criam que aquilo ali era guardar, quando de fato não era guardar o sábado. Fazer cura está em harmonia, né, com o princípio verdadeiro. Fica claro que é todo um problema de percepção, né? Cristo vem para colocar as percepções no lugar mesmo. E eu acho que hoje ele faz isso através da palavra. Você precisa ler a palavra, porque a única forma de você reposicionar todas essas coisas que você tem, né? O pastor Ronei falou, essas percepções erradas que você tem, né? Sobre a lei, sobre a sua dimensão, sobre a sua aplicabilidade, ela está toda envolvida no fato de você não me conhecer. Você não me conhece e você vai ter problemas. Então a gente pode concluir que Jesus foi um bom secretário que fazia o voto, né, ser bem praticado, bem praticado. né? Ronei, né? Agora, só para falar dessa claro, lição principal, duas verdades que eu tirei da lição. Emenda nessa tua ideia aí, pastor, e faz um fechamento pra gente, que a gente está caminhando pro fim. Perfeito. Digo assim, a verdadeira cegueira não é a física, é a espiritual. Os fariseus mostram isso pra gente, né? Ao se desconectar da palavra de Cristo Jesus, eles ficaram cegos, estavam vendo milagres acontecer diante dos seus olhos, coisas que nós gostaríamos de estar naquelas cenas, mas eles se perderam e não aproveitaram o próprio Messias, Jesus, o Salvador, né? O Filho de Deus encarnado, né? Então, é uma situação. Isso me leva à segunda realidade que me faz qualquer milagre que vai ser narrado aqui já na semana ou nos futuros. Para aquele que crê, nenhum milagre é necessário. As pessoas que criam em Jesus, criam na sua palavra, né? Independente se ocorreu ou não o milagre. Mas para aquele que não crê, nenhum milagre vai ser suficiente. Sempre vai querer mais e mais milagres, né? Então a gente tem que cuidar exatamente isso. A lição traz essa pergunta, me fez chacoalhar, porque hoje, de fato, você trouxe para a parte prática, né? A lição de quinta-feira, né? A gente precisa ter essa questão, porque existem verdades que nós precisamos reconhecer na nossa vida, e a gente pode muitas vezes estar no mesmo contexto que fariseus, vendo Deus agir pertinho sobre a proteção, mas às vezes com alguma outra interpretação errônea, nos fazendo perder a bênção de Deus. Então, amigo, quero convidar você a estudar essa lição, reler, quem sabe se for o caso, mas se aprofundar nas outras 12 seguintes, que com certeza o Evangelho de João vai trazer muita vida espiritual para o seu contexto também de vida. É isso mesmo. Pastor Ronei, como é que o senhor aponta para o nosso povo?
que a gente precisa guardar dessa lição? Eu sei que a gente precisa guardar tudo, mas coloca um ponto aí para a gente poder meditar. Eu acho que o maior ponto é que Jesus, ele é o Senhor dos milagres. Amém. Jesus, ele é o Senhor dos feitos. E a gente precisa entender que esses milagres não são apenas desse tempo bíblico. Esses milagres, eles acontecem hoje na minha vida. Eu sou o maior milagre. Você é o maior dos milagres. Quando nós tivermos a percepção do que aconteceu, não foi há muito tempo atrás, mas o que aconteceu acontece hoje, aí a leitura da Bíblia vai ter um significado diferente. Eu preciso a cada dia permitir que Deus ele opere o milagre da cura física. Como assim? Eu não tenho problema, não sou um coxo? Não. É possível que os nossos músculos da fé já não se movam mais. Eu preciso permitir que Deus opere o milagre como operou na vida daquela mulher impura de Marcos capítulo 5. Mas pastor, eu não sou nenhum impuro, o pecado nos deixa nessa condição. A gente precisa permitir que o Senhor opere em nós o milagre da ressurreição. Mas como assim? Eu estou vivo. Mas por vezes nos comportamos como que zumbis mortos vivos. Sim. Porque estamos mortos espiritualmente. Então Deus ele quer operar um maior milagre em nós, esse milagre da salvação. Que permitamos de fato que o Senhor assuma o controle da nossa vida. Que os nossos achismos, que servem apenas para a nossa destruição, sejam deixados de lado. E permitir que Deus seja o centro da nossa existência, dizendo aquilo que foi dito, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive. Amém. 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 Pastor, faz oração pra gente para terminar, por favor. Vamos orar então. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, porque ao longo dessa semana, mais uma vez, falasse a nossa vida, no dia de hoje, mais uma vez, tem tocado na nossa mente, o nosso coração, com esses princípios, esses valores, e em cada uma dessas histórias, Pai, nesses milagres, lições espirituais são revivadas em nossa mente para uma boa prática, Pai, da nossa fé. Que aqui, Senhor Deus, eu, meus irmãos, todos que estamos assistindo, aprendamos, Senhor Deus, nunca ficar esperando apenas sentir algo para então crer, mas que possamos crer e assim confiar, ó Pai, plenamente na sua palavra, possamos então experimentar, ó Pai, quão bom e quão maravilhoso é, ó Pai, viver experiências sempre ao seu lado. Que em toda e qualquer situação possamos estar então nas suas mãos, aprendendo, Senhor Deus, a caminhar aqui nessa terra e se preparando para aquele grande momento que nós ansiamos a volta do Senhor Jesus. Amém. Pedimos esta bênção em nome de Cristo. Amém. 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 Pastor Diego, obrigado. Pastor Ronei, obrigado. Esse é o Lição Cast. Começamos muito bem a lição desse trimestre. João, o Evangelho de João, a palavra de Cristo entrando na nossa mente, no nosso coração e apontando para Ele. Que a gente aprenda a não ficar mais olhando para o sinal, mas que a gente aprenda a olhar para aquele que fez os sinais. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Semana que vem continuaremos andando nos passos de Jesus. Até lá.